Bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Bem-vindo ao programa Hora de Estudo Bíblico. Antes de continuar o nosso estudo do livro de Efésios, vamos considerar outra palavra bíblica. Eu preparei este dicionário bíblico faz algum tempo e pensei que seria útil falar sobre algumas palavras para esclarecer algumas pessoas que não estão acostumadas ao uso delas. Hoje vamos ver um termo muito familiar e creio que é necessário analisá-lo. É a palavra temor. Isso mesmo, temor. Ela vem da palavra grega phobos e significa a ideia de medo causado pela intimidação de um inimigo ou um perigo próximo. Existe também o temor que se origina da superstição, como resultado da ignorância. Muitas pessoas estão escravizadas pelo medo, devido à superstição religiosa. Eu já vi isso em muitas partes do mundo. Pessoas que estão presas pelo medo e pela superstição religiosa e vão à igreja para realizar certos rituais para se livrarem desse medo. Bem, o temor é usado na Bíblia em um bom sentido também, como o temor reverente produzido na alma pelo Espírito Santo. As pessoas que possuem esse temor santo estão protegidos pelos anjos de Deus, como lemos em Salmos 34:7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Em Provérbios 9:10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nestes versículos, a palavra temor é usada em um bom sentido. Não significa ter medo. Muitas pessoas temem no sentido errado. Eles temem a doença, um acidente, temem a morte, a pobreza. Lembro-me de uma família no bairro onde eu morava que antes de viajar de carro para qualquer lugar, eles corriam para a igreja e espirravam água no capô do seu carro e assim o abençoavam para a proteção. Bem, eu não tenho muita certeza de que a água respingada no carro iria lhes garantir alguma coisa boa, mas pelo menos dava-lhes uma sensação de segurança. Por que faziam isso? Bem, eles tinham medo, eram supersticiosos e estavam presos por este temor. E como resultado disto, eles continuavam a fazer essas coisas. Agora, muitas pessoas têm medo. Alguns perdem o sono por causa do medo. Eles temem que alguém arrombe a casa, ou têm medo disto ou daquilo, enfim, vivem com medo. Amigos, o cristão não precisa temer. Muitas e muitas vezes na Bíblia lemos: não temam, não temam. Deus não quer que tenhamos medo. Ele quer o nosso temor em um bom sentido, que é ter confiança, reverência e respeito por Deus e sua santa palavra. Esse deve ser o temor de um filho de Deus. Portanto, lembre-se, o temor em um mau sentido é ter medo. Medo de ser intimidado por uma pessoa, uma doença, perda de dinheiro, ou perda de um ente querido, um acidente, ou seja lá o que for. Isso é errado. Deus não quer o nosso temor nesse sentido. O único temor que Deus deseja é que tenhamos temor e confiança e reverência para com Ele. Bem, vamos começar então agora o nosso estudo da Palavra de Deus. Vamos estudar outra palavra em nosso próximo programa. Mas antes de começarmos o estudo de hoje, vamos orar. Amado Pai, a nossa dependência está em Ti. Queremos buscar a Tua santa palavra. Senhor, buscamos a direção em Ti neste momento. Dá-me a capacidade de falar as coisas certas da maneira certa e dá aos nossos ouvintes mentes e corações receptivos e sensíveis para a glória do Senhor Jesus Cristo. Te pedimos por todos aqueles que nos ouvem neste momento, pelos idosos, aqueles que estão doentes, que a Tua misericórdia, a Tua graça seja a sua porção de hoje. E Pai, também pelos jovens, prepare algo muito especial para eles hoje, Senhor. Supre as nossas necessidades porque nós confiamos em Ti. Pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, estamos estudando o capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios. Vamos começar com o versículo 13. Temos aqui outra intervenção, uma intervenção de Deus que marca uma transição. Observe as duas primeiras palavras do versículo 13. Mas, agora... Observe as duas primeiras palavras do versículo 4. Mas, Deus...
Estas palavras fazem uma transição definitiva quando Paulo mostrou o triste passado de judeus e gentios e contrastou com o outro lado usando as palavras mas Deus. Capítulo 2, versículo 4. Aqui o contraste entre os gentios que não foram salvos e judeus salvos é marcado com a palavra de ligação mas agora. Versículo 13. De uma cena dolorosa mostrando o que os gentios haviam sido, Paulo muda para frases vívidas para mostrar o que havia sido feito por eles em Cristo. Eles estavam longe, mas agora foram trazidos para perto. A distância os tinha separado de Cristo, mas agora eles estão desfrutando de uma união abençoada com Cristo. Da antítese dos gentios, estando separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, ele criou uma nova união com os judeus crentes. Cristo fez a paz e fez os dois povos, judeus e gentios, um só, derrubando a parede que os separava. Efésios 2,14 nos diz, porque ele é a nossa paz, o qual, de ambos os povos, fez um. Isso significa que ambos, judeus e gentios crentes, são um só. Ele rompeu a parede de separação entre nós. Muito interessante, ele derrubou a parede de separação entre nós. E do que ele está falando aqui? Bem, o pátio externo do templo dos gentios estava separado do pátio interno dos judeus quando Cristo veio. Ele derrubou a parede de separação e, ao mesmo tempo, aboliu a inimizade que era, naturalmente, a lei mosaica, as ordenanças da lei, os direitos e as cerimônias. Essas leis não obedecidas causaram desprezo dos judeus pelos gentios. O versículo 15 diz, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Ou seja, judeus crentes e gentios crentes, um novo homem, fazendo a paz. Assim vemos que Cristo é o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê, a todo aquele que crê. Cristo uniu judeus e gentios. Agora esta nova criação não torna um judeu um gentio, nem faz que um gentio seja um judeu. Mas o nosso Senhor criou dos dois um só homem, de acordo com o versículo 15. Esta é a verdadeira igreja, o verdadeiro corpo espiritual no qual o judeu crente e o gentio crente são reconciliados com Deus em um só corpo. E este corpo, é claro, é a igreja. Versículo 16 diz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. De modo que o mundo inteiro é abençoado em Abraão, de acordo com a promessa de que a bênção de Abraão chegaria aos gentios por Jesus Cristo. Isto é encontrado em Gálatas 3,14. Agora o crente gentio recebeu todos os privilégios espirituais que Israel tinha ou tem, incluindo a circuncisão espiritual. Quando estudarmos a epístola de Paulo aos Colossenses, vamos ver isso. Como você pode ver, o pecado não somente separou o homem de Deus, mas também o separou dos outros. O homem precisava ser reconciliado com Deus, mas também deveria fazer uma reconciliação entre homem e o homem. O nosso Senhor Jesus é o conciliador para abolir a inimizade e fazer a paz. E não conhecemos outro lugar de união onde o homem pode estar em paz com o homem. Assim, podemos ver, meu amigo, que tanto os judeus como os gentios deveriam estar em paz com Deus antes que eles pudessem estar em paz uns com os outros. E somente Cristo pode fazer com que um judeu esqueça que é judeu e um gentio esqueça que é um gentio. Graças a Deus, nem judeus nem gentios podem se orgulhar de serem melhor que o outro. Este novo homem não é uma mera aparência superficial, mas uma nova criatura em Cristo Jesus, como lemos em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Isto é o que a cruz faz. A cruz é o nivelador da humanidade. Amigo, ninguém pode se orgulhar de ser judeu ou de sua fé gentia, ou qualquer coisa que você queira chamar. Não podemos fazer isso. Somos um em Cristo. Ninguém é melhor que o outro. Eu sou descendente de judeu, meu pai era um judeu alemão, meus avós vieram da Alemanha, e as pessoas dizem, você tem um privilégio especial, agora você é um judeu cristão. Não, eu dizia, eu sou um cristão. Eu sou um filho de Deus, eu não sou melhor que você. O mesmo evangelho da graça que salvou você também me salvou. Eu precisei que alguém me dissesse que eu era um pecador. Todo judeu é um pecador da mesma forma que todo gentio é um pecador, e só há um evangelho para ambos. Você não apresenta para o judeu uma mensagem diferente? Os judeus estão perdidos e precisam de Cristo, e só há uma maneira de trazê-los a Cristo.
há uma só mensagem para toda a humanidade. Deus não tem uma forma para salvar os judeus e uma outra forma para salvar os gentios. Há apenas um caminho para a salvação. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isto é o que temos que saber, amigos. Quando os judeus e gentios são salvos, eles se tornam um só em Cristo. Não devemos fazer distinções. Somente através do Senhor Jesus Cristo podemos vir a Deus. Há um Espírito, um só Deus, um Pai, um Salvador, e somos todos um em Cristo. Eu sou um pecador salvo pela graça. Somos um em Cristo. Nós compartilhamos uma fé em comum. Ninguém pode dizer que uma religião ou uma igreja dá acesso a Deus. Cristo é o mediador do novo pacto, e somente através dele podemos ter acesso a Deus, o Pai. O Senhor Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. E este acesso ao Pai, querido amigo, é através do poder e do presente ministério do Espírito Santo. O crente judeu e o crente gentil constituem uma só família. Veja o versículo 19. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Como você pode ver, ambos fazem parte da família agora. Existe agora uma associação íntima de vida familiar. Somos irmãos em Cristo, irmãos e irmãs em Cristo. Temos a mesma cidadania. Fazemos parte da mesma família de Deus, e que privilégio abençoado é este. Esta relação entre nós como cristãos é uma coisa muito preciosa. Na verdade, são os filhos de Deus que contribuem muito para a minha vida. Sou mais feliz, sou salvo. Eu tenho amizade com Deus, mas a doce amizade que eu tenho, além da comunhão íntima com Deus, é a amizade que tenho com outros crentes. Somos herdeiros, juntamente com o Senhor Jesus Cristo. Veja os versículos 20 e 21. Esses versículos nos dizem que os judeus crentes e gentios crentes são um templo sagrado, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor. Não somos apenas uma família, mas também somos um templo. Paulo diz que a igreja é um edifício, um templo sagrado. Os apóstolos e profetas do Novo Testamento são o fundamento e Jesus Cristo é a pedra angular. É Cristo que sustém o fundamento e a estrutura superior. Pense nisso, amigo. Nós, cristãos, somos a morada de Deus. Versículo 22. No qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em espírito. Somos seu lugar de refúgio na terra. Seu coração se enche de alegria ao saber desta bendita verdade? Pense nisso. Deus tem a sua morada na igreja. Isso significa que ele habita na pessoa do Espírito Santo em cada filho de Deus. A verdadeira igreja é um projeto perfeito e harmonioso. Sua beleza e santidade superam qualquer templo, edifício, catedral construída por mãos humanas. O lugar mais sagrado da terra não é uma catedral com enormes vidraças, mas o coração de cada crente, onde Deus habita. O edifício não está concluído ainda. Um dia estará, e toda a criação verá o seu esplendor e dará glória e louvor ao seu Criador. Agora, antes de concluir a nossa meditação sobre esses versículos no capítulo 2, vamos rever a maneira pelo qual o nosso passado horrível foi limpo e nossa posição atual em Cristo tem sido possível. Somente no Senhor Jesus encontramos a base para a reconciliação do homem com Deus. Veja o versículo 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Como é feita a reconciliação? Bem, somente pela obra consumada do Filho de Deus na cruz. 1 Pedro 3,18 diz: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Como nos tempos do Antigo Testamento, Arão fazia um sacrifício de sangue uma vez por ano, e este sangue era oferecido a Deus pelo povo. Assim também o Senhor Jesus, nosso grande sumo sacerdote, entrou no lugar santo e obteve eterna redenção para nós. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé. Hebreus 10, versículos 19 e 22. E foi em seu corpo que o Senhor Jesus fez a paz. Colossenses 1,20 diz: e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz. Amigo,
Você não pode fazer a paz com Deus, não há nenhuma maneira pela qual você possa fazer as pazes com o Senhor. Colossenses 1:20 diz, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz. E a coisa mais maravilhosa disso tudo é que quando dois crentes estão juntos, temos sido reconciliados com Deus pelo sangue de Cristo na cruz. Este poder que o reconciliou com Deus, os reconciliará um com o outro. Quando nos reunimos em oração diante do Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo e no poder do Espírito Santo, podemos reconciliar nossas diferenças e ter paz um com o outro. Como você pode ver, quando estamos bem com Deus, estamos bem com nós mesmos. É por isso que um judeu crente e um gentil podem colocar de lado as suas diferenças e se reunir diante de Cristo e desfrutar dessa doce comunhão cristã. Como eu disse, algumas das amizades mais abençoadas têm sido com os crentes em Cristo que eu nunca tinha conhecido antes. Isto é o que o Evangelho faz entre judeus e gentios, entre uma raça e outra, são todos um em Cristo. Somos reconciliados com Deus, portanto somos reconciliados uns com os outros. Veja o versículo 13 novamente e, por favor, nunca perca de vista sua verdadeira essência. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Cristo é a nossa paz. Ele nos reconciliou com Deus, ele nos reconciliou uns com os outros. E deixe-me dizer isso, amigo, se as coisas não estão bem em sua casa, se o relacionamento entre cônjuges, pais e filhos, irmãos e irmãs não está bem, deixe-me lembrá-lo de que se não estamos em paz uns com os outros, alguém não está em paz com Deus. Quando eu estou em paz com Deus, estou de bem com a minha esposa, com os meus filhos e amigos. Se eu não estou em paz com Deus, então eu não tenho paz com ninguém. Portanto, ter uma boa comunhão com o Senhor vai nos ajudar em nossos relacionamentos uns com os outros. Cristo é a nossa paz. E aquele que tem o Filho de Deus desfruta da paz com Deus e com todos aqueles que estão em paz com Cristo. Devemos agradecer a Deus por nossa salvação e redenção, e por fazer a paz pelo sangue de Cristo na cruz. Sem a sua morte vicária e derramamento de sangue, nós ainda estaríamos em inimizade com Deus e uns com os outros. Foi na cruz, onde o judeu e o gentio foram condenados como pecadores e unidos a Deus pela fé no sangue de seu Filho. Foi na cruz onde toda a inimizade foi destruída e foi feita toda a provisão para a redenção e reconciliação. No céu vamos cantar, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, e língua, e povos, e nação. Apocalipse 5:9. Se você está escutando estas palavras hoje e você ainda não reconheceu o seu estado de pecador, permanece em seus pecados, deixe-me lembrá-lo que Cristo removeu a inimizade entre Deus e você, através de seu sacrifício expiatório na cruz do Calvário. E há somente uma coisa a fazer: vir a Deus e admitir que você é um pecador e aceitar a obra consumada de Cristo como a obra reconciliadora que o levará a um relacionamento correto com Deus. Você somente precisa reconhecer que os seus pecados pregaram Jesus na cruz e recebê-lo como seu Salvador. Você não precisa ficar longe. Agora você pode se aproximar. Você pode ficar perto de Deus, assim como Jesus está perto dele. Precisamos confiar no sangue do Salvador e depois, amigo, nós podemos ficar próximos uns dos outros como Cristo está de Deus. E é assim que a nossa comunhão cristã deve ser. Devemos sentir a unidade do Espírito, do amor e compaixão. Mesmo quando não podemos ver uns aos outros com esses olhos humanos, ainda assim podemos sentir a unidade. Graças a Deus por isso. O Senhor Jesus fez muito por nós através da sua morte na cruz. Agora podemos ser reconciliados com Deus e reconciliados uns com os outros. Bem, chegamos ao final do nosso estudo de hoje, do capítulo 2. Em nosso próximo programa vamos estudar o capítulo 3 de Efésios. Que Deus o abençoe. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.